Olá a todos do canal. Meu nome é Érica Moreira, moro em Salvador e tenho 63 anos. Não irei mudar meu nome, pois apesar de me arrepender do que fiz, não me sinto envergonhada pelos meus erros. Hoje vou contar algo que aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era adolescente, mas que marcou tanto a minha vida que eu me lembro dos detalhes sórdidos como se fosse ontem. Aos meus 14 anos, descobri a dura realidade de ter sido dada por minha mãe biológica. De acordo com minha tia, que foi a mulher a quem eu recorri depois que minha mãe adotiva me revelou que ela não era minha verdadeira mãe, eu carregava nas minhas veias o sangue do meu querido pai. Ela me contou que ele sempre teve muitas amantes durante toda a sua vida, pois era um trabalhador viajante de uma companhia elétrica. Até que um dia, uma das mulheres com quem ele teve um caso bateu na porta da casa em que ele morava com a esposa e me entregou nas mãos dela. Eu tinha dias de nascida, mas a mulher não teve piedade. Me entregou como se entregasse uma mercadoria. Depois, ela foi embora sem nem olhar para trás. Eu sofri muito ao saber disso e é uma dor que carrego até hoje. Naquela época, as mulheres aceitavam muitas coisas, engoliam caladas para manter uma vida conjugal, principalmente quando era um casamento arranjado pelos pais. Minha mãe adotiva, que na época tinha 25 anos e provavelmente era infértil, pois nunca conseguiu engravidar, me acolheu sem nem pensar duas vezes, pois viu ali a chance de construir uma família. Sempre desejou ter filhos. Além do mais, morava numa casa praticamente sozinha, pois, como eu disse, seu marido, meu pai, trabalhava viajando. Ele coordenava a implantação da rede elétrica nas estradas e cidades. Minha mãe era uma católica fervorosa, muito temente a Deus. Acho que foi na sua religião que ela encontrou as forças necessárias para me criar. As visitas de meu pai eram cada vez mais raras. Ele passava uma semana em casa e depois dizia que deveria retornar ao trabalho. Deixava o dinheiro para o sustento e ia embora. A visita dele alegrava meu coração, pois por mais que eu amasse minha mãe adotiva, ele me transmitia segurança, pois era meu pai biológico. Era muito estranho o modo como ele levava a vida, mas nunca descobri até hoje se ele falava a verdade ou vivia em outra casa. Já minha mãe era uma mulher humilde, cuidava muito bem de mim, mas uma coisa ela não fazia. Ela não me dava nem amor nem carinho. Não a culpo por isso. Todos da família diziam que desde que descobriu a traição do meu pai, minha mãe não era mais a mesma. Eu sentia pena dela, pois nunca a via sorrir, às vezes me sentindo até culpada por ter nascido. À medida que eu crescia, ela se tornava cada vez mais severa. Mesmo eu tendo 15 anos, ela não permitia que eu tivesse amigos, pois achava que iria me distrair da escola e da palavra de Deus. Ela só permitia que eu tivesse amizade com Janete. Quer dizer, não é que ela permitisse. Essa garota era coroinha da igreja e filha da professora de catequese. Por esse motivo, ela deixava que tivesse o que ela chamava de coleguismo. Até o meu modo de vestir ela controlava. Não é que eu queria usar roupas decotadas. Simplesmente ela não permitia que eu usasse algo mais moderno, pois ela afirmava que era indecente, me obrigando assim a usar algo totalmente fora de moda. E isso fez com que todos na escola zombassem de mim, até quando eu passava nos corredores. Eu era conhecida como a estranha. Admito que isso me magoava muito, pois todos passamos por essa idade e sabemos como é difícil lidar com o julgamento dos outros. Minha sorte era que do meu lado estava Janete. Sem que minha mãe soubesse, ela era sim a minha melhor, na verdade, única amiga. Ela era bem legal, ríamos de tudo. Com ela conseguia esquecer a prisão que vivia em casa. À medida que o tempo passava, a vontade de ter um pouco de liberdade só aumentava. Eu cansava de pedir para minha mãe que me deixasse passar uma tarde na casa de Janete, mas sempre negava isso. Esse desejo de sair fez com que eu me tornasse um pouco rebelde, pois sinceramente eu estava praticamente morando numa prisão.
Então eu me vi obrigada a mentir. Algumas vezes inventava que tinha trabalho escolar para poder ir para a casa de Janete. Eu admirava a relação que ela tinha com Ângela, sua mãe. Além de tudo, essa mulher deixava a filha livre para fazer suas próprias escolhas. Claro, sempre no limite do possível. Apesar de também frequentar a mesma igreja que minha mãe, Dona Ângela não condenava as minhas mentiras, pois sabia que eu não podia viver trancada daquela forma. Na minha sala de aula, tinha um lindo garoto que eu gostava muito. Ele se chamava Marcos, mas ele obviamente nunca me deu bola, pois como eu disse antes, eu era apelidada de A Estranha. Ele ficava sempre circundado por muitas garotas, pois era um dos rapazes mais bonitos e cobiçados da escola. Eu ficava no meu canto, perdida, babando por ele, mesmo sabendo que nunca podia tê-lo para mim. Janete, pelo contrário, me incentivava a ter esperanças e disse que tudo poderia mudar durante o baile da escola, que aconteceria no sábado. Ela disse que ajudaria a me deixar bela como uma princesa. Eu quase pulei da cadeira, pois pela primeira vez na vida iria numa festa para adolescentes. Não seria tão difícil sair de casa, pois minha mãe tomava remédio para dormir. Passei a semana ansiosa, arquitetando todos os passos. A festa começaria às 20 horas, então naquele dia esperei ansiosamente que minha mãe fosse dormir. 20 minutos após minha mãe ter ido para a cama, saí de fininho pela janela do meu quarto. Eu estava eufórica, a ansiedade tomava conta de mim. Já era quase 9 da noite quando cheguei na casa de Janete para me arrumar. Estávamos atrasadíssimas. Ela me emprestou um lindo vestido e me fez uma bela maquiagem. Não é para me gabar, mas eu fiquei muito linda. Aquele vestido caiu perfeitamente em mim. Meu coração batia rápido de tanta emoção. Me senti como a protagonista de um daqueles filmes, onde a garota que sofre o ano todo consegue dar a volta por cima, conquistando tudo que quer. Nos dirigimos até a escola. De longe dava para escutar a música. Meu coração batia disparado. Não estava assim por causa de Marcos, mas sim porque estava prestes a vivenciar algo totalmente diferente. Ao entrar no ginásio, onde estava rolando a festa, me deparei com todos os meus colegas. Marcos estava lá, mais lindo que nunca. Infelizmente, as piadinhas começaram a rolar, tentando me colocar para baixo. Por onde eu passava, podia escutar alguém rindo de mim, outros dizendo que finalmente minha mãe abriu a gaiola. Marcos estava rodeado de belas garotas e sequer olhou para mim. Aquela noite foi terrível. Eu voltei para casa arrasada, me sentindo um lixo. Na manhã seguinte não teria aula, pois era domingo. Me arrumei para ir para a igreja com a minha mãe, como de costume. Assim que terminou a missa, Janete acenou dizendo que queria falar comigo. Assim que minha mãe se afastou para falar com o padre, eu fui até ela. Muito eufórica, ela me falou que tinha achado uma solução para eu ficar com Marcos. Curiosa, lhe perguntei se ele falou alguma coisa de mim. Sorrindo, ela disse que não. Porém, descobriu o endereço de uma mulher que morava no município vizinho, que fazia umas coisinhas para facilitar a vida das pessoas. Como assim? Eu perguntei. Mas antes que ela pudesse responder, minha mãe me chamou para ir embora. Fiquei a tarde inteira tentando entender do que diabos Janete estava falando. Era domingo. Eu sequer podia sair de casa para vê-la. Naquela época, infelizmente, não existia celular. Só me restava aguardar. Mal consegui dormir do quanto estava ansiosa. E na manhã seguinte acordei super cedo para ir para a escola. Não tomei nem café, pois estava muito curiosa para saber o que ela queria falar comigo. Assim que cheguei na escola, fiquei em pé de plantão aguardando por Janete. Ao avistá-la, fui correndo na sua direção. Com um sorriso estampado no rosto, ela me perguntou se eu realmente estava apaixonada por Marcos. Sem entender, eu disse que sim. Então ela começou a contar que em Camaçari, um município vizinho, morava uma mulher conhecida como Madame Jandira, que fazia feitiços de amor. Ela soube disso através de sua tia, que teve seu casamento arranjado por Madame Jandira.
O feitiço dela era tão poderoso que arranjou um marido rico para sua tia, que vivia uma vida almejada por muitos. Na mesma hora, eu recusei essa ideia. Eu disse que não queria ir tão longe para ficar com ele, pois tinha muito medo de mexer com coisas obscuras. Mas ela insistiu muito, dizendo que não custava nada tentar, pois se não desse certo, nada mais iria acontecer. Com a esperança de que Marcos se apaixonasse por mim, concordei em ir lá. Na manhã seguinte, disse à minha mãe que não me esperasse depois da aula, pois devido a um trabalho escolar muito importante, Janete e eu iríamos à biblioteca. Por volta das 7 da manhã, encontrei Janete. Matamos aula e fomos até Camaçari, que ficava uns 40 minutos daqui de Salvador. Foi um pouco difícil chegar ao endereço, pois não conhecíamos nada daquela cidade. Por volta das 10, chegamos à casa de Madame Jandira. Ela não era nada simpática e nos perguntou logo o que queríamos. Muito sem graça, expliquei a situação. Madame Jandira me olhou seriamente e disse que costumava cobrar por atendimentos, mas ia abrir uma exceção por eu ter vindo de outra cidade. Ela me levou até uma sala, jogou uns búzios e em seguida me falou que para eu conseguir o que queria não seria muito difícil. Eu apenas precisava lhe trazer um item meu e um dele, além de uma quantia em dinheiro, é claro, pois ela não era relógio, para trabalhar de graça. Achei graça dessa piadinha e disse que provavelmente eu voltaria dentro de 15 dias. Pedi a ela que considerasse a hipótese de eu lhe pagar em 3 vezes, pois eu não trabalhava e ia usar a mesada que meu pai me dava a cada quinzena quando ele vinha em casa. Ela não gostou de ouvir isso e disse seriamente que não trabalhava dessa forma e queria seu dinheiro todo. Então me desculpei por ter tomado o tempo dela e chamei Janete para irmos embora. Nesse momento, Dona Jandira disse que não costumava fazer isso, mas iria me dar um voto de confiança. Ela me perguntou se eu estava realmente convicta em fazer aquilo, pois aquele feitiço era de amarração e seria quase impossível de ser desfeito, pois ela iria evocar forças ocultas muito poderosas para nos unir. Confesso que aquelas palavras me abalaram. Então disse que iria pensar a respeito. Durante o trajeto de volta, sentia uma força interior dizendo que não era para mexer com aquilo. Porém, Janete não calava a boca, dizendo que nada de mal aconteceria e que eu teria o rapaz dos meus sonhos para sempre. Os sonhos das mulheres naquela época eram outros: casar cedo, ter filhos. O mercado estava fechado para todas nós, principalmente as que vinham de família pobre. Quanto mais Janete falava, mais imaginava os filhos que eu e Marcos teríamos. Além do mais, eu queria muito ir embora de casa. Eu amava minha mãe, mas era muito infeliz. Estava disposta a ir longe, pois estava muito apaixonada por Marcos. Mas como vamos pegar algo dele se a gente nem fala com ele? Perguntei para Janete. Sempre positiva, ela disse que isso ia ser moleza, já que todos saíam na hora do recreio e deixavam seus pertences ali. No dia seguinte, eu estava muito ansiosa. Não parava de olhar para o relógio da sala, até que finalmente a sirene tocou. Esperamos que todos saíssem da sala e pegamos o boné de Marcos. Assim que ele voltou do intervalo, Marcos percebeu o sumiço. Chateado, ele falou em voz alta sobre aquilo com a professora. Ela, por outro lado, defendeu os alunos e disse que ninguém ali seria capaz de roubar algo e que provavelmente ele o havia deixado em algum outro lugar. Assim que terminou a aula, não perdemos tempo e saímos rapidamente da escola, antes que houvesse alguma averiguação, pois Marcos estava revoltado. Combinamos que no dia seguinte iríamos até a casa de Madame Jandira. Aquela noite eu nem preguei o olho de tanta ansiedade. No horário combinado, nos encontramos e fomos para a rodoviária pegar o ônibus. Aqueles 40 minutos no ônibus pareceram uma eternidade. Chegamos na casa de Madame Jandira, entreguei os itens pessoais e o dinheiro. Depois disso, ela me entregou uma folha de caderno com uns dizeres escritos. Curiosa, perguntei o que era aquilo. Ela me olhou seriamente e disse que eu deveria ler aquela oração todas as noites até completar um ciclo de 7 dias.
e que por motivo nenhum eu deveria quebrar essa corrente. Eu não gostei nada dessa parte, pois orar para algo maligno não estava nos meus planos. Antes de ir embora, ela falou que após o ciclo se completar, eu deveria queimar aquele papel, pois se tratava de uma oração de evocação muito poderosa, pertencente ao livro Capa Preta de São Cipriano. Eu realmente odiei saber disso. Então ela soltou a pior parte e disse: essa noite você vai receber os sinais. Não tenha medo. As entidades estarão agindo a seu favor. No primeiro sinal, você vai ouvir um galo cantar, mesmo que seja de longe. Logo depois, um cachorro vai latir. Sei que esses sons acontecem toda noite. Porém, os 3 sinais virão em sequência. E por último, você vai escutar uma criança chorar. Lembrando, esses são os sinais para você entender que o feitiço deu certo. Ela disse seriamente. Com certeza isso nunca vai dar certo. Pensei. Mas eu não tinha nada a perder mesmo. Pelo menos era isso que eu pensava até então. Tentei não pensar naquele assunto pelo resto do dia. Voltei então para casa, fiz os meus deveres da escola, jantei e assim que terminei, fui até meu quarto e peguei a oração que Dona Jandira havia me dado. Arrependida de ter concordado com essa parte e com muito medo, comecei a ler. Não era uma oração muito grande, mas era bem estranha. A pior parte da leitura foi repetir o nome da entidade, por não sei quantas vezes. Assim que terminei, respirei aliviada e fui me deitar. Fiquei na cama girando de um lado para o outro, com a esperança de pegar no sono rapidamente, pois, para ser sincera, eu estava apavorada. Fiquei então atenta a qualquer mínimo sinal, mas o silêncio mais absoluto estava reinando. 1 hora havia se passado e nada dos sinais. Comecei a duvidar de Madame Jandira e rapidamente me veio a sensação de ter caído num golpe de uma charlatã. Mas eu não queria pensar mais sobre isso, pois eu não teria coragem de voltar lá para pegar meu dinheiro de volta. Deixei de lado esses pensamentos e rapidamente peguei no sono, pois o dia realmente tinha sido bem intenso. Cerca de 1 ou 2 horas depois, não sei ao certo, acordei assustadíssima após ouvir um sussurro no meu ouvido. Abri os olhos e, apesar do quarto estar bastante escuro, dava para ver que não tinha ninguém ali. Com a certeza de que havia sonhado, fechei os olhos e voltei a dormir. Algum tempo depois, ouvi novamente sussurros. Desta vez, eu tive a certeza de que não era um sonho. Olhei novamente em volta, mas não vi nada. Fechei meus olhos e fiquei ali encolhida na cama, debaixo do lençol, pois não tinha coragem de levantar. Foi então que comecei a sentir algo que posso descrever como um leve vento, tipo aquele vento deixado por uma pessoa ao passar rapidamente ao nosso lado. Eu sentia a presença de alguém bem ao meu lado. Apavorada, permaneci embaixo do lençol. Foi nessa hora que comecei a escutar alguns passos ali dentro do meu quarto. Eu podia senti-los girando ao redor da minha cama. Eu não sei descrever o pavor e a sensação de desespero que eu estava sentindo. Uma vontade de gritar, mas não podia. Quem me ajudaria? Voltei a ouvir aqueles sussurros estranhos. Não dava para entender o que diziam e nem eu queria saber. Eu comecei a rezar, a pedir perdão a Deus por ter me desviado do caminho. Estava muito arrependida. Como pude me meter em algo desse tipo? Justo eu que frequentava a igreja 2 vezes por semana desde que nasci. Esses pensamentos preenchiam minha mente naquele momento apavorante. De repente, tudo parou. O silêncio tomou conta do meu quarto e eu pude respirar aliviada, convicta de que Deus tinha ouvido as preces. Mesmo assim, continuei quietinha debaixo do lençol. Quando eu pensei que tudo tinha acabado, eu escutei o galo cantar. Em seguida, o cachorro da vizinha latiu. Nesse momento, eu não sei como não desmaiei de medo. Meu desespero voltou ainda mais forte. Então, escutei de longe o choro de um bebê. Nesse momento, saí do quarto, desesperada, com a certeza de que aqueles malditos sussurros retornariam.
e, sem nem pensar 2 vezes, invadi o quarto da minha mãe gritando por ajuda. Como ela estava muito sonolenta, sob efeito dos remédios, ela não se assustou. Contei para ela sobre a oração de São Cipriano. Ao ouvir isso, minha mãe despertou completamente, como num passe de mágica, e me deu um belo tapa na cara. Ela surtou e perguntou como eu tinha tido coragem de me envolver naquele tipo de coisas. Com muita raiva no olhar, ela me mandou voltar para o quarto. Eu implorei para dormir ali com ela, mas ela negou, dizendo que, como castigo, eu iria dormir sozinha, pois precisava enfrentar as consequências do meu erro. Em seguida, ela me empurrou para fora do quarto e, pior ainda, fechou a porta. Eu não tive coragem de voltar para o meu quarto. Liguei todas as luzes de casa e fiquei sentada no sofá, rezando para que amanhecesse logo. Ali mesmo adormeci. Quando amanheceu, minha mãe se levantou. Assim que me viu, ela sequer falou comigo. Ela estava enfurecida. Mesmo sem ânimo para nada, tomei café e fui para a escola. Assim que me encontrei com Janete, contei para ela o terror que passei. E adivinha? Ela teve uma crise de risos. Eu fiquei muito chateada com a reação dela. Ao perceber minha indignação, ela tentou me acalmar, dizendo que a recompensa logo viria, pois o que aconteceu foi o sinal do universo, me mostrando que eu teria o amor da minha vida. Em seguida, me abraçou e entramos na sala de aula. Exatamente 4 dias haviam se passado desde aquela madrugada. Na hora do intervalo, enquanto eu estava acuada em minha cadeira, refletindo sobre o terror que passei, eu tive uma surpresa maravilhosa. Marcos veio na minha direção e, com um lindo sorriso, me perguntou por que eu estava tão triste. Conversamos um pouco, mas infelizmente o professor e os outros alunos voltaram para a sala. Eu esqueci toda a raiva que estava de Madame Jandira e me senti até envergonhada de ter pensado o pior dela. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Estava emocionada, um turbilhão de emoções explodia em minha mente. Mas o melhor ainda veio depois, assim que a aula terminou. Marcos me convidou para o cinema. Infelizmente, eu tive que negar, pois estava de castigo. Cheguei em casa disposta a conseguir o perdão de minha mãe. Eu até chorei, dizendo que estava arrependida de ter feito aquilo. Mas eu tapiei tanto que ela acreditou e disse que no domingo ela iria conversar com o padre a respeito do que eu fiz, para que ele pudesse afastar o demônio da nossa casa. 2 dias depois, minha mãe me liberou do castigo e eu fui ao cinema com Marcos após a aula. É claro que minha mãe não sabia dessa parte. Ela pensava que eu estava na biblioteca. Naquele dia, a gente se beijou e foi esplendidamente fantástico. Ao final da sessão, ele me convidou para ir a uma festa na casa de seus amigos. Realmente, não estava conseguindo acreditar que aquilo estava acontecendo. Parecia um sonho. Eu não era uma garota feia, incapaz de ter um namorado. Eu era diferente das outras pelo modo como me vestia. Minhas roupas eram realmente horríveis. Sorrindo, eu disse que iria dar um jeito de ir, mas teria que levar Janete comigo. Nesse momento, ele se desculpou e disse que ela não era bem-vinda na turma dele e que, se eu quisesse ser a namorada dele, teria que me conformar em mantê-la longe do grupo dos descolados. Fiquei chateada, mas não tinha muito o que fazer. Não podia arriscar perdê-lo. Fui para casa e, antes de dormir, mesmo com muito medo, eu continuei com a corrente da oração. No entanto, apesar de ficar acordada até altas horas, não ouvi nem senti nada. No dia seguinte, muito envergonhada, contei para Janete sobre a festa e fiz um enorme rodeio para explicar que ela não era bem-vinda. Mas ela me abraçou forte e disse que não se importava. Nos dias que se seguiram, tudo andava às mil maravilhas. Eu estava super feliz. Marcos era super fofo e logo me incluiu na turma dele. Ninguém mais me chamava de estranha, mesmo que ainda me vestisse mal. Agora eu era uma garota popular. Um certo dia, eu estava no corredor conversando com Janete, colocando o papo em dia.
pois não estávamos tendo muito tempo para ficar juntas, já que eu estava dedicando todo o pouco tempo que tinha disponível para Marcos e os meus novos amigos. Infelizmente, Clarissa, a irmã de Marcos, interrompeu a conversa e me puxou logo pelo braço, dizendo que eu me afastasse daquele estranha. Logo a sua turminha se aproximou e praticamente fui arrastada dali. Eu olhei para trás e vi a tristeza e decepção estampada na cara de Janete. Mas eu não podia estragar aquilo que tinha conquistado. Eu estava vivendo algo indescritível e isso para mim era mais importante que tudo. As coisas estavam fluindo tão bem na minha vida. Então, fiz uma besteira para continuar tendo sorte. Em vez de pagar a Madame Jandira, fui num sebo que ficava no centro da cidade e comprei uma cópia fajuta do livro Capa Preta de São Cipriano. O vendedor me garantiu que, apesar de não ser original, o conteúdo era idêntico e tinha os mesmos objetivos. Dona Jandira não sabia meu endereço. Como iria me achar para me cobrar? As orações e rituais que tinham ali dentro eram realmente de arrepiar. Eu não ia mais pagar a ninguém para fazer feitiço para mim. Eu mesma os faria para conseguir conquistar os meus objetivos. E se um dia eu me cansar de Marcos, posso fazer até um feitiço para arrumar um homem rico. Eu pensava enquanto folheava o livro de São Cipriano. E a partir daquele dia, comecei a fazer minhas orações, mesmo que isso me custasse ouvir os sussurros e sentir a presença de espíritos. Passei a frequentar muito a feira de São Joaquim, pois lá se encontra de tudo quando se trata de feitiço. A cada dia que passava, minha vida estava incrivelmente melhor. Até um trabalho de meio período como babá apareceu do nada. Eu tinha certeza que quando completasse 18, eu conseguiria, através de feitiços, o emprego dos deuses. A única coisa que piorou foi a relação com minha mãe. Nossas brigas eram constantes. Minha mãe falava que tinha ficado muito rebelde e era verdade. Além do mais, eu comecei a recusar acompanhá-la na igreja, pois talvez isso atrapalhasse meu sucesso. Eu não obedecia mais os horários impostos por ela. Eu nem mentia mais que estava na casa de Janete. Eu simplesmente saía e chegava na hora que eu queria. E isso se repetia todas as noites. Meu pai, naquele período, estava em casa e ele me apoiava, dizendo para minha mãe que eu não era sua prisioneira e precisava aproveitar minha juventude. Minha mãe sempre foi muito submissa ao meu pai. Até hoje não entendo por que ela agia assim. Ele não era um homem violento. À medida que os meses iam passando, eu e Marcos nos víamos cada vez com mais frequência. Estávamos cada vez mais unidos. Fazíamos planos para o nosso futuro. Nomeávamos os nossos futuros filhos. Eu estava vivendo um verdadeiro sonho. Um certo dia, recebemos a visita de uns tios que vieram de outra cidade. Eles trouxeram consigo meu primo Ricardo, um belo rapaz que tinha a minha idade. A presença dele em minha casa despertou em Marcos um comportamento obsessivo. Ele indagava o tempo inteiro sobre o que eu e Ricardo conversávamos, onde ele dormia, se ele me paquerava. Estava ficando cansativo. Ele até tentou me proibir de falar com meu primo, mas eu não permiti. Quando não era isso, Marcos passou a se incomodar quando eu falava com seus próprios amigos. Certa manhã, enquanto eu estava conversando com Pedro, um colega de classe, sobre um trabalho de escola que precisávamos fazer juntos, Marcos se aproximou com violência, socando o rosto do rapaz com toda a raiva, gritando que eu pertencia a ele, e exigiu na frente de todos que eu não falasse com mais ninguém. Fiquei horrorizada e envergonhada com aquilo, mas quando ele me abraçou dizendo que me amava, eu deixei para lá, pois estava apaixonada por ele e queria ele para sempre. A princípio, eu até gostava que ele sentisse ciúmes de mim. Eu me sentia protegida e amada. Infelizmente, a possessividade dele não parou por aí. Ele começou a implicar com a minha amizade com as garotas também, dizendo que eu precisava passar o meu tempo com ele. Com essas exigências, eu não concordei, e por conta disso começamos a brigar muito. Eu não obedeci,
e continuei a sair com as minhas amigas sem levar em conta as implicâncias do meu namorado. Até que, num certo dia, Marcos passou no meu trabalho, dizendo que precisávamos ter uma conversa séria. Eu fiquei até preocupada, achando que ele tinha descoberto algo sobre o feitiço. Eu não podia deixar o trabalho naquele momento e tive que guardar a minha curiosidade até o final da tarde. Quando nos encontramos, Marcos me olhou seriamente e disse que teria que mudar, se realmente eu o amasse. Me deu uma espécie de ultimato e disse que dali em diante eu só poderia sair de casa se fosse com ele, e sugeriu que eu colocasse meu primo para fora de casa. Eu nem perdi meu tempo explicando que a casa não era minha e etc. Eu falei que não concordava com aquelas imposições e não iria de forma alguma me transformar numa mulher submissa como minha mãe. Não mesmo. Naquele momento, vi o olhar de Marcos mudar completamente. Sua expressão ficou aterrorizante. Então, com muita raiva, aproximou suas mãos do meu pescoço e apertou com muita força. Marcos parecia possuído. Ele gritava a todo momento que eu era só dele e lhe devia obediência. Mesmo assustada, eu o empurrei e disse que não iria seguir suas ordens. Mas ele não aceitou ouvir isso e me acertou um tapa e me empurrou contra a parede, afirmando que eu não tinha escolha. Aquela reação dele me deixou completamente assustada. Ao me ver chorando, ele me soltou e se acalmou. Naquele momento comecei a me questionar se eu queria viver um relacionamento doentio. A gota d'água para dar um basta nessa relação aconteceu quando meu primo veio passar novamente uns dias na minha casa e, por insistência de minha mãe, fomos a uma sorveteria que ficava perto da nossa casa. Sem que eu percebesse, Marcos havia me seguido. E sem nem respeitar a presença da minha família, ele invadiu a sorveteria e deu um soco no meu primo, além de gritar perante todos que eu era uma mulher fácil e promíscua. Minha mãe ficou assustadíssima, perguntando quem era aquele cara e por que ele agiu com aquela falta de respeito. Eu fiquei em choque e sem reação. Mesmo o amando demais, aquela foi a gota d'água para o fim do namoro com Marcos. Eu não queria mais vê-lo, então decidi que naquela mesma noite iria deixar de lado, ao menos por enquanto, o ritual de prosperidade que eu havia começado. Durante toda aquela semana, Marcos me deixou em paz. Os nossos amigos em comum se afastaram de mim. Envergonhada por tudo, eu olhava para Janete, mas não tinha nem mais coragem de falar com ela. Dava para ver que estava muito magoada. Aquilo tudo estava me deixando muito triste. Para deixar tudo ainda pior, adoeci. Comecei a me sentir muito fraca. A febre não cedia, mesmo que eu me entupisse de remédios. Minha mãe estava começando a ficar preocupada, pois já tinha passado mais de 10 dias. E eu continuava na cama. Nos dias seguintes, eu não pude ir para a escola nem para o trabalho porque não tinha forças. Logo fui substituída no emprego de babá, mas isso era compreensível, pois a minha chefe, Dona Ana, precisava que alguém tomasse conta da sua filha para que ela pudesse trabalhar e não podia esperar que eu me recuperasse. Na verdade, eu acho que ela estava com medo que eu contaminasse sua filha com a minha doença. Doença essa que eu nem sabia qual era. Até que, numa certa noite, enquanto estava dormindo, acordei com os sussurros, mas desta vez eram diferentes. Havia um tom agressivo naquelas vozes. A princípio, eu não dei importância, pois às vezes, nas noites dos rituais, eu ouvia sussurros e não sentia mais medo. Então me encolhi embaixo das cobertas e, após o silêncio pairar, adormeci, pois estava muito debilitada. Durante o sono, minha mente mergulhou em um abismo de terror. Eu estava diante de um terrível demônio com uma adaga em mãos, dizendo que eu tinha que pagar a minha dívida e isso custaria a minha vida. Eu consegui despertar desse terrível pesadelo, mas eu não conseguia me mexer, nem sequer um dedo. Eu estava num estado de total paralisia, presa entre sonho e realidade. Eu via que estava no meu quarto, mas os objetos ali dentro eram diferentes. O demônio não estava ali,
mas eu sentia uma presença sombria ao meu lado. É difícil de descrever aquela terrível sensação. Tentei gritar, implorar por ajuda, mas meus lábios permaneciam selados, minha voz aprisionada num silêncio angustiante. Mas eu não desistia. Eu tentava gritar mesmo sabendo que a minha mãe poderia não escutar por conta dos remédios. Só me restava pedir a Deus por ajuda. E assim fiz. Rezei vários Pai Nossos e implorava a Deus perdão por ter persistido no erro. Enquanto eu rezava, minha mãe abriu a porta para conferir se minha febre tinha baixado. Sua presença me fez sair daquele estado de paralisia. Chorando, a abracei. Ela disse que suspendeu os remédios que tomava durante aquele período, pois precisava cuidar de mim. Nesse momento, pela primeira vez, me senti amada por ela. Eu senti o calor dos braços de uma mãe. Não é que eu não achasse que ela não me amava, mas ela sempre foi fria comigo. E eu sabia que o motivo era porque lhe doía me olhar e saber que criava a filha da amante de meu pai. Não contei nada para ela, pois sabia que ela me daria um castigo eterno. Naquela noite, não consegui dormir mais. Além da febre alta, eu estava com muito medo de voltar a sonhar com aquele demônio. Eu estava amargamente arrependida de ter me envolvido com feitiçaria. Além do mais, eu estava tão encegueirada por Marcos que perdi a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, me dando forças. Seu sorriso, suas palavras de conforto, sua companhia me faziam falta. Eu estava com muita saudade de Janete e das nossas risadas sinceras. Na manhã seguinte, mesmo desmotivada, fui para a igreja com minha mãe. Janete estava lá ao lado da sua mãe. Ao final da missa, nos entreolhamos e, devido à minha aparência, ela se aproximou, deixando o orgulho de lado, e perguntou por que eu estava tão magra. Nesse momento, pedi que minha mãe nos deixasse a sós. Assim que me vi sozinha com Janete, um sentimento de angústia tomou conta de mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, por mais que eu tentasse contê-las. Pedi perdão por tê-la abandonado. Emocionada, minha grande amiga me abraçou e disse que não tinha do que me perdoar. Bastava não deixá-la mais de lado. Minha mãe estava com pressa, então não deu para explicar para Janete o que estava acontecendo na minha vida. Fui para casa apavorada, não sabia o que fazer. Com certeza eu continuaria sendo atormentada. Então, naquela noite, pedi à minha mãe que me deixasse dormir no quarto dela. Ela estava muito boazinha e concordou. Um pouco antes de dormir, aproveitei uma distração dela e tomei 2 dos seus remédios. Em pouco tempo, apaguei e dormi em paz até de manhã. Na manhã seguinte, menti para minha mãe. Disse que estava me sentindo pronta para voltar para a escola e a convenci dizendo que estava perto da semana de prova. Assim que cheguei na escola, me deparei com Marcos, mas ele fingiu que não me viu. Chamei Janete e disse que tinha algo muito sério para conversar com ela e pedi que matássemos aula para que eu pudesse contar os fatos. Nos sentamos em uma pracinha e contei quase tudo o que aconteceu desde que nos afastamos. Preocupada, ela disse que precisaríamos voltar à casa de Dona Jandira para desfazer o feitiço de amarração. Nesse momento, revelei que não voltei lá para pagar a dívida e também contei sobre as orações e rituais que eu vinha fazendo por conta própria. Eu falei que tinha certeza que a feiticeira tinha feito algo muito pesado para me derrubar, e já que ela até tinha uma peça íntima minha lá. Nesse momento, ela se calou por uns instantes. Eu fiquei esperando uma resposta, pois as ideias e soluções geniais sempre partiam dela. Após alguns instantes, ela me jogou um balde de água fria. Primeiramente, disse que eu deveria ir à casa de Madame Jandira sozinha a acertar minhas contas, pois era muito provável que aquela mulher havia feito algum feitiço brabo para mim, por eu não ter pago minha dívida. Porém, deixou claro que de forma alguma ela iria entrar naquela casa, pois Madame Jandira podia jogar um feitiço ou uma pemba nela, por achar ter sido minha cúmplice. Eu sabia que Janete estava certa. Eu não podia me sentir ofendida. Aliás, eu não queria metê-la nisso, eu tinha ido longe demais.
apesar de que foi ela quem me levou lá. Enfim, ela disse que iria me ajudar a conseguir o dinheiro, pois ela tinha um relógio de herança da avó. E só iria se desfazer porque não queria me ver morta. Isso me deixou esperançosa. Infelizmente, o valor que ofereceram naquela relíquia era pouco demais. Então, decidi que iria na casa de Dona Jandira com o bolso vazio, mas com aquele relógio valioso em mãos. Porém, só poderia ir no dia seguinte, pois já era tarde. E, além de tudo, ficava em outra cidade. Aquela noite foi terrível. Como meu pai estava em casa, eu não podia dormir na cama com minha mãe. Por sorte, não ouvi e nem senti nenhuma presença, mas a sensação de medo era imensa. Infelizmente, na manhã seguinte, eu estava fraca demais para levantar da cama. A febre estava altíssima. Tomei um antitérmico e, ao perceber que eu não estava melhorando, minha mãe me levou para a emergência. Os médicos disseram que não tinha explicação para eu me sentir daquela forma, pois os exames estavam todos normais. E no dia seguinte me deram alta, alegando que provavelmente era uma simples virose. Mas eu sabia que não era, eu estava morrendo aos poucos. Naquela manhã, Janete matou aula e foi me visitar. Mesmo contra a vontade da mãe dela, que a proibiu, dizendo que eu estava com uma doença braba, ela me abraçou e disse que ela mesma iria na casa de Madame Jandira. Eu fiquei muito feliz e agradeci. Algumas horas mais tarde, quando ela voltou da casa da feiticeira, falou algo que me deixou apavorada. Madame Jandira estava chateada, sim, mas não fez nada contra mim. E aquilo pelo qual eu estava passando estava acontecendo porque invoquei espíritos poderosos. A feiticeira disse que iria tentar desfazer, mas disse que não podia me dar garantia disso, pois não sabia se seria capaz de mandar embora demônios tão poderosos, mas que para isso eu obrigatoriamente deveria estar presente. Janete disse que os olhos de Madame Rita brilharam quando viu aquele relógio. Mas quem não iria querer um relógio daqueles, com esmeraldas entalhadas? Eu abracei minha amiga e agradeci por ela estar tentando salvar a minha vida. Na manhã seguinte, mesmo debilitada, saí de casa antes que minha mãe pudesse acordar. Minha querida amiga já estava no local combinado me esperando, e juntas fomos para a rodoviária. Ao chegar na casa de Dona Jandira, eu estava muito envergonhada e lhe pedi 1000 desculpas. Mas apesar dela dizer que a raiva já tinha passado, seu olhar dizia outra coisa. Ela pediu que Janete ficasse na sala esperando. Em seguida, me levou a uma casinha que ficava no quintal da casa dela e me pediu que eu não me assustasse com as estátuas que eu iria ver, pois seriam aquelas entidades de rua que iriam me ajudar. Ela chamou uma jovem para nos acompanhar. Enquanto as duas faziam um ritual de sacrifício perante a estátua de uma enorme cigana, uma entidade tomou conta do seu corpo. Aquilo foi muito assustador. Eu nunca vi algo parecido. Eu pensei em correr, mas antes que eu desse o primeiro passo, aquela coisa me conteve. O olhar que ela direcionava a mim é indescritível de tão assustador. E piorou quando ela começou a rir. Mas ela ria tão alto e xingava um nome em especial que não vale a pena mencionar. Ela disse que era satisfatório me ver pagar daquela maneira. Para minha sorte, ela foi logo embora e Madame Jandira voltou a si. Eu estava a um passo de desmaiar de medo. Eu não vou negar. Eu fiz xixi nas calças. Mas não parou por aí. Ela me direcionou a outra imagem que ficava no outro lado dessa casinha. Essa não era bonita como a cigana. Era a imagem de um diabo, com uma capa vermelha e um tridente em mãos. Ela mandou que eu me ajoelhasse. Em seguida fez um pequeno corte na minha mão e pingou meu sangue num agdá que ficava aos pés daquele diabo. Lá dentro tinha algumas outras coisas que não me sinto confortável em mencionar. Após alguns instantes, ela disse que finalmente tudo estava liberado. Só restava aguardar. Antes de ir, ela me aconselhou a não sair de casa durante 7 dias, pois precisava evitar as encruzilhadas. Isso seria moleza. Minha mãe não me obrigaria a ir para a escola, pois eu estava de repouso, sugerido pelos médicos. Durante o caminho de volta para casa, não tocamos no assunto. E nem depois disso.
Eu saí de lá me sentindo mais leve. Entretanto, estava com uma grande dúvida, que martela minha mente até hoje. Foi realmente culpa das orações que fiz do livro de São Cipriano? Ou Madame Jandira fez algo para me fazer pagar com a vida? Jamais saberei a resposta. Essa dúvida carregarei até os últimos dias da minha vida. As semanas que se sucederam, eu só fiz melhorar de saúde. E depois disso não teve mais nenhum episódio ruim. No entanto, até hoje, de vez em quando, sinto uma presença maligna, mas não me deixo impressionar com isso. Eu e Janete continuamos nossa amizade por mais alguns anos. Mas ela casou, se mudou e foi viver a vida dela em outro bairro. E isso nos distanciou por completo. Já eu me casei, tive 3 filhos. Hoje em dia eu me tornei cristã e sigo em frente, aproveitando cada segundo da minha vida. Obrigada a todos por terem ouvido a minha história.